Tá bem, querido? Obrigado, Seja bem-vindo. Tudo bom? Bem-vindo. Posso dar um abraço no Leão também? Claro, fica à vontade. Nosso repórter do bem? esporte aqui da TV Gazeta, José Paes, está com a gente. Bem-vindo pela primeira vez ao Revista. Obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, viu? Difícil falar não para um negócio desse, né? Eu fico aqui imaginando como é que vocês conseguem manter aí todo mundo aqui trabalhando direitinho, porque dá vontade de comer tudo que Até vocês fazem. desconcentra, aí, né? Eu já consegui trabalhar aqui assim, gente. Nossa, Que a jeito. gente passa bem, né? A gente passa muito bem. Tenho certeza. Agora, eu tô sabendo que o Corinthians não passou muito bem, apesar de ontem ter o dia de São Jorge ontem. Pois é, gente. Mas o Corinthians não passou bem, Me foi ajuda até aí. Goiânia lá jogar contra o Goiás. Acabou perdendo pelo placar de 3-1 de virada. O Corinthians fez 1-0, depois tomou 3 gols e o terceiro gol do Apodi foi um golaço. O Corinthians acabou perdendo, tinha ganhado na primeira rodada e agora perde nessa segunda rodada do Brasileirão. E foi um jogo, recheado de muitos temas. Isso. Teve muita polêmica nesse jogo também, porque foi o primeiro jogo do técnico Cuca. E o Cuca está sofrendo muitos protestos nessa chegada dele ao Corinthians. E eu ia te perguntar justamente isso. Tem uma polêmica enorme. Enorme. Em Que voltou, uma questão do passado, né? Exatamente. Em 87, para a gente explicar rapidinho aqui para a galera, em 87 o Cuca era jogador do Grêmio, ele fez uma excursão até a Suíça com o time. E ele acabou sendo acusado de estupro de uma menina de 13 anos junto com outros 3 jogadores do Grêmio. Aí o Cuca voltou para o Brasil, ficou um tempo detido lá, voltou para o Brasil. Depois de 2 anos ele foi condenado à revelia, porque ele não estava mais lá na Suíça, foi condenado aí por um abuso, né, por um abuso com violência. E ele não cumpriu pena porque o Brasil não extradita os seus cidadãos. Esse crime acabou prescrevendo em 2004, então o Cuca, se quiser voltar à Suíça, pode, não tem problema, pode voltar, mas em 2021, quando o Cuca assumiu o Atlético Mineiro, esse caso voltou à tona. Muita gente botando uma hashtag lá nas redes sociais, Cuca não, ele acabou assumindo o Atlético Mineiro, depois saiu, e agora quando ele assume o Corinthians tem um time feminino muito importante no Brasil, uma causa muito importante, até um slogan lá, respeita as minas, é um time que ganha muito, é um time muito famoso no futebol feminino, e até algumas jogadoras, aliás, todas as jogadoras, o técnico Arthur Elias também foram para as redes sociais, postaram um manifesto lá, dizendo que o respeita as minas não é uma coisa qualquer, então o clima no Corinthians nesse momento, tanto dentro quanto fora de campo, é bastante complicado por causa dessa chegada do Corinthians. Essa história dele ficou esquecida por um tempo. Ficou esquecida, a gente, assim, até difícil explicar, porque é uma história que está aí para todo mundo, desde 89, 87, saía nos jornais e tal, mas a partir dos anos 2020, 21, por os assuntos femininos estarem aí em voga, à tona, todo mundo conversando, falando sobre isso, graças a Deus, inclusive, sobre preconceitos, crimes, enfim. Então esse assunto voltou com tudo lá no Atlético Mineiro, quando ele estava lá em BH. Mas ele também ficou fora de cena por um tempo, por isso que o assunto ficou, mas ele já trabalhou no Santos depois disso, já trabalhou em vários times. Né? Palmeiras, foi campeão brasileiro no seu Palmeiras, mas o assunto voltou com tudo mesmo em 2021, quando ele estava lá no Galo. Olha só. Tá. Pois que coisa, hein? Eu acho que no mínimo ele deveria falar sobre isso. Eu acho que é o mínimo que a gente espera. Foi o que ele fez na entrevista coletiva de apresentação no Corinthians na semana passada, sexta-feira. Ele falou sobre o assunto, negou todas as acusações, disse que é inocente. A vítima acabou não reconhecendo o Cuca, a gente precisa dizer isso. Mas se eu fosse diretor do Corinthians, não traria o Cuca de forma alguma, porque é um assunto muito, muito delicado, muito complicado e que eu não gostaria que estivesse envolvido aí no meu clube. Você acha que ele pode cair ainda? Agora acho que não, né? Agora acho que ele vai tocar o trabalho dele, ele começou agora até com uma derrota, mas acho que o próprio presidente do Corinthians disse que conversou com todo mundo do Corinthians, o próprio time feminino do Corinthians, enfim, acho que agora ele vai seguir aí o barco nesse trabalho, vamos ver o que ele consegue fazer nesse time que está precisando de muitos ajustes, esse time do Corinthians. E teve mais troca de direção, né? Esse final de semana. Pois é, esse final de semana foi um final de semana assim, muito importante aqui para o nosso futebol paulista. Eu até gostaria de mostrar primeiro as imagens do jogo do São Paulo. Qual o jogo que a gente está rolando agora? Não é o do São Paulo, não. O jogo do São Paulo foi no sábado, esse era do Corinthians, esse é o do São Paulo. O São Paulo jogou no sábado, eu estava lá no estádio do Morumbi para cobrir esse jogo aqui para a TV Gazeta. O São Paulo acabou vencendo por 3-0. Por causa muito do Dorival Júnior, como você disse, troca de comando, né? O Rogério Ceni saiu, Dorival Júnior assumiu o time do São Paulo, o São Paulo venceu por 3-0, o gol do Luciano, o gol do Caleri, no finalzinho o Marcos Paulo, que acabou tendo um probleminha com o Rogério Ceni, que era o técnico anterior, e aí o São Paulo então marcando com o Marcos Paulo no finalzinho, 3-0, primeira vitória então do São Paulo também no Brasileirão, tinha perdido para o Botafogo, agora venceu. Então vamos ver como é que o Dorival vai tocar esse time do São Paulo, eu gosto bastante dele, é nosso amigo aqui da TV Gazeta.
Gazeta, o Dorival. Tá certo. E o Palmeiras de Leãozinho? O Palmeiras do Leãozinho jogou com o meu time, porque eu sou vascaíno, eu sou do Rio. Mas você sabe que eu sou Vasco no Rio? Porque são torcidas irmãs, né? São torcidas irmãs. O Vasco recebeu lá no Maracanã, o time do Leão, Palmeiras. O Vasco fez 2-0. Pedro Raul, depois o Gabriel Peck, aí o Palmeiras descontou no finalzinho do primeiro tempo com o Navarro, e aí no segundo tempo o Arthur, que é do meu tamanho, tem 1,5 m, fez um gol de cabeça, e o Palmeiras acabou empatando. O Palmeiras tinha ganhado na primeira rodada, agora empata na segunda. Essa semana é uma semana importante para os times, porque tem Copa do Brasil, que é uma outra competição. Todo mundo quer ganhar porque dá muito dinheiro essa competição. Então os times também estão focados aí na Copa do Brasil agora. A gente vai cobrir tudo, mostrar aqui na TV Gazeta. Mas foi um empate meio com sabor de festa, né? Porque parece que era empresa contra empresa. Exatamente. Assim, né? O time do Vasco hoje ele é administrado por uma empresa norte-americana, o Futebol do Vasco. E o Palmeiras tem a Leila Pereira, toda poderosa, né? Que é a presidente do Palmeiras, é a patrocinadora. Estava lá no Rio de Janeiro com o Josh, que é o dono, assim, vamos dizer, da empresa que hoje toca o futebol do Vasco. Enfim, foi uma festa muito grande, quase 60 mil pessoas no Maracanã, um sol para cada um no Rio de Janeiro. Nossa. E foi um jogaço, foi 2-2, foi um jogaço muito legal de acompanhar. Maravilha. Muito legal. E com o Santos, o que aconteceu? A gente teve o Santos, né? O Santos empatando em 0-0 nessa rodada agora do Campeonato Brasileiro, graças ao goleiro João Paulo, que é um goleiraço, defende muito, é um ótimo goleiro, assim, desse time do Santos. Jogou contra o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos ao título, mas não ganhou ainda no Brasileirão. Perdeu para o Vasco na estreia, agora empatou em 0-0 com o Santos. A gente tem as imagens aí, olha lá. João Paulo pegando até pensamento nesse jogo. Não passou nem Wi-Fi, viu? A gente nem o Wi-Fi passou. Defendeu tudo, pegou demais o goleirão do Santos, 0-0. Muito bom. É isso. Então essa semana você disse que é uma semana importante para os times, a Gazeta vai estar em cima, mostrando tudo. Opa, com certeza. Tem jogo importante do Palmeiras na Copa do Brasil contra o Tombense. O Corinthians na Neoquímica Arena vai pegar o Remo. Perdeu de 2-0, precisa reverter o resultado. O Santos vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto aqui na Vila Belmiro, jogo importante também. E tem o São Paulo que vai jogar contra o Ituano amanhã. Estarei lá em Itu, a terra onde tudo é grande, eu vou estar lá. Quem sabe até como um parmegiana lá com o pessoal, que o parmegiana lá é famoso, né? Vamos ver se eu pego um parmegiana aí, se o pessoal paga um parmeja lá pra mim, né? Ô, pessoal, vamos ajudar o repórter aqui também, ó. A Regiane já trouxe um negocinho aqui pra mim. Traz uma quentinha pra gente também, ó. A gente garantiu a sobremesa, você traz o prato principal. Ô, vamos sim. Combinado? Demorou, combinado. E precisando conversar aqui de qualquer coisa fofoca, eu vou de Vitube a Messi, viu? Aqui comigo é tranquilo, eu vou em todos os assuntos. E você acha que o São Paulo agora vai? Eu acho que vai. Dorival é um baita técnico. Ele é atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo. Foi muito injustamente assim demitido do Flamengo, agora assume o São Paulo precisando de um trabalho de reconstrução, mas ele tem muita capacidade. E os São Paulinos são esperançosos de uma forma geral? Mais ou menos. A minha esposa é São Paulina, não está muito acreditando, não. Não sei, é porque o time do São Paulo ele tem muitas carências, assim, várias posições. Mas a diretoria e a torcida, de um modo geral, eles estão assim, contando muito com o trabalho do Dorival, que é um cara experiente, já trabalhou em várias equipes do futebol brasileiro. Estava cotado para assumir a seleção brasileira, mas nesse momento fica um pouquinho de lado. E agora vamos ver o que ele consegue fazer nesse São Paulo aí. Maravilha. Mais notícias, então, às 6 horas da tarde, né? Pois é, 6 horas no Gazeta Esportiva, todo o nosso time aí preparando um baita programa. Hoje vou estar lá no São Paulo, no Palmeiras do Leão, trazendo todas as notícias. Tem Corinthians, tem Santos, tudo no comando da nossa querida Michele Janela. Muito bom. José Paes, obrigada, viu, querido? Até uma próxima, ótima semana pra você. Valeu. Muito bom, obrigada. E ó, aproveita agora, hein? Agora eu vou pra cima, hein?